Para você que quer ingressar, de repente, num banco, se eu posso, de repente, dar uma dica, um conselho como um todo, primeira coisa, certificação, certo? Perfeito. Primeira coisa, que seria a porta de entrada. A faculdade, né? Obviamente, que é muito importante também. Sim. E aí, independente da área, porque a gente trabalha no banco e, poxa, eu conheço gente que se formou em pedagogia. Exatamente. Conheço gente que se formou em sociologia. Não existe uma faculdade para bancário, né? A gente sempre fala isso. É verdade. O mercado bancário ele é muito democrático. Exato. Tem veterinário, tem engenheiro, tem Exato. administrador, tem de tudo. Exatamente, exatamente. Mas de um jeito ou de outro, tira uma certificação, a CPA 10, a CPA 20, procura o CEA posteriormente. Perfeito. Depois disso, né, com a faculdade, obviamente, você consegue ingressar, de repente, e aí eu estou falando de todas as instituições bancárias, ingressar inicialmente, de repente, num primeiro atendimento. Fala, turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós somos a AproveiCast, é o podcast da Aprovei Banco Educação. E olha só, eu sou o professor Cleison, estou acompanhado do Lucas. Beleza, Lucão? Beleza? Nosso professor master aqui, esse cara é fera. Gente, seguinte, a gente está aqui para aquele bate-papo riquíssimo, com muito conhecimento, muita troca. E a gente tem um convidado que a gente vai fazendo suspense, né? A gente já vai apresentar para vocês. Cara importante, cara que tava com a agenda cheia aí. Cara, então vamos valorizar aí, hein, rapaziada. Vocês ouviram a voz dele aí? Acho que dá pra fazer parte daquele quadro do Galvão Bueno lá, que ele tá selecionando novos narradores, né? O cara é louco, o cara tem uma voz mais imponente. O cara é diferenciado. O cara da entrevista lá, Bomboneira. Depois vocês pesquisem, a gente vai deixar a entrevista dele na Bomboneira. Turma, brincadeiras à parte, a ideia é essa, que seja um bate-papo descontraído, né? Eu quero que você faça o seguinte, você está assistindo pelo YouTube, né? Vai lá no YouTube, deixa aquele like, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se está ouvindo pelo Spotify, já deixa aquela avaliação 5 estrelas, por quê? Eu tenho certeza que o convidado aqui merece avaliação 5 estrelas. Exatamente. E a Aprovei Banco também merece, não, Lucão? Merece porque a gente conseguiu esse baita convidado, então só por isso a gente já merece, galera. Então vamos dar essa força, dar essa moral aí que é bom. Exato. Então, turma, sem aqui, né, enrolação, né? Já demos os recados aqui. Eu quero primeiro agradecer porque nós temos aqui um convidado que ele hoje trabalha em uma instituição financeira gigantesca, o maior banco da América Latina. Exatamente. E ele vai contar para nós aqui a trajetória dele até chegar, né, neste banco. Porém, eu tenho certeza que vocês vão gostar de bater um papo aqui, né, com a gente, com o nosso amigo Paulo Roberto. Paulão, grande Paulão. seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucão. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E vamos trocar ideia, vamos fazer um bate-papo bom, trocar experiência, falar bastante sobre negócios. Boa. Legal. Vamos trocar ideia, que é isso que vale. Paulão, muito prazer em receber você aqui. Igualmente. Eu fico feliz e, assim, tem uma situação que eu queria deixar aqui, porque a gente vem de bancos digitais, né? Antes da gente começar a falar sobre a sua trajetória. E o banco digital, ele fala muito sobre a voz, sobre você dar energia, né, na ligação, sobre você utilizar a sua voz. Você tem um cara que tem um timbre de voz muito forte, muito marcante. Eu acho que isso traduz muito o que os bancos digitais procuram hoje, não é, Lucas? No fim do dia, assim, a gente no digital, a gente tem que conquistar a pessoa pela voz, porque ela não tá vendo a gente, ela não tá interagindo. Então, assim, o que ela tá no telefone? Então, se você passa essa confiança, se você passa esse, né, de fato, essa autoridade pela voz, você sai negócio mais fácil, etc, né? E assim, eu tive o prazer de trabalhar com você, entendeu? Aprendi muito contigo. E eu quero entender, né, quem é o Paulo, né? Irmão, pô, Cleison, eu comecei a trabalhar com 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, não sei. A gente quer entender agora, pra gente fazer uma linha cronológica de como você chegou ao banco, Paulão. Boa, né? perfeito. Então, como é que é, né? Quem é o Paulo? Como você começou a trabalhar? Onde que foi? E aí, Paulão? Vambora. Primeiramente, como eu falei, né? Muito obrigado, valeu pelo convite, pela oportunidade. Vamos trocar essa ideia. A minha ideia, a minha vida no comercial, né, como um todo, eu diria que ela começou principalmente por influência dos meus pais. Desde muito pequena. Meus pais sempre tiveram no meio comercial. Meu pai, por um momento, teve loja de roupa, né, como proprietário. Depois acabou encerrando as lojas e acabou migrando, por exemplo, para a área de planos de saúde, né? Considerando ele como corretora, como convênios, enfim.
A minha mãe, por si só, acabou começando como estoquista numa loja de roupas, assim também, loja de sapato, perdão. Acabou migrando depois para uma loja de roupas, principalmente localizada em shoppings, né, e tudo mais. E subiu, né, como estoquista, vendedora, gerente, e ela se aposentou como supervisora de lojas. Legal. Então, assim, o meio comercial sempre esteve na minha família, como um todo. Então, assim, quando eu fui perceber por mim, eu já era um vendedor, eu já tinha um quê do comercial. É muito fácil para mim hoje, por exemplo, lidar no meio comercial. E aí a gente pode pegar diversos exemplos, diversos casos. Considerando assim do início, eu desde pequeno, o telefone tocava lá em casa, era o telefone da corretora do meu pai, por exemplo. Né? Então, eu atendia, eu já não atendia com alô, pensando que era um parente, por exemplo. Eu já atendia como... Uma empresa. Exato, como um funcionário. exemplo, sei lá. Plano de saúde, bom dia. Caraca, que legal. Entendeu? Então, tipo assim, acabou que de um jeito ou de outro eu já estava inserido. Mesmo que seja para anotar um recado, mesmo que seja para, óbvio, sei lá, com 8, 9 anos, 10 anos, você não vai ter essa desenvoltura, né? Esse tato. Mas assim, meu pai falava, alguém ligou, pega o telefone, me passa o recado e depois eu resolvo. Legal. Simples assim. E hoje nada mais é do que, de repente, a função de uma secretária, de uma recepcionista, né? Que está ali para atender o telefone, para ser essa primeira porta de entrada, né? Do cliente. Né? Então, quando eu fui ver, eu já estava nesse meio. Acabou que, digamos, eu entrei realmente na área comercial por mim mesmo, conhecendo um pouco mais através do curso técnico que eu fiz em administração, depois na faculdade. Para vocês terem uma ideia, no primeiro momento, no primeiro semestre da faculdade, eu já ingressei no estágio, numa empresa familiar, onde eu diria que foi a maior aula da minha vida, a maior aula comercial e a maior aula de empresa, né? Porque uma coisa é você trabalhar, de repente, em casa, né? Com seus pais ali, de repente, uma coisa muito informal, certo? E quando você considera ingressar realmente numa empresa, que você tem horário para entrar, que você tem uma responsabilidade, que você tem ali, de repente, o seu ganho, né? Já correto. Você tem, mais do que isso, muitos problemas, literalmente, ali, de empresas que você vai ter no dia a dia do seu trabalho. Você considera já adquirir uma bagagem desde pequeno, desde cedo, digamos assim. Ao ingressar nessa empresa, eu aprendi não só da área comercial, aprendi, por exemplo, sobre a questão de estoque, sobre a questão de produção, sobre a questão financeira. O funcionamento do business, como que é. Exatamente. O que é que você ambiente que eu estou inserido. Exatamente. O que eu considero um privilégio, porque tem muita gente que entra, de repente, já num primeiro emprego como uma grande empresa. E acha que, de repente, o mundo é aquela grande empresa, né? Exato. Onde você tem, de repente, já os processos bem desenhados, você tem as regras, né, digamos assim, já bem aplicadas. E nessa empresa, a gente tinha isso, mas mais do que isso, a gente construiu isso. Né? Eu vi essa construção. Uma baita experiência. Uma mega experiência. Acabou que eu acabei saindo dessa empresa já como um vendedor, né? Eu ingressei ali como estagiário já durante a faculdade, depois fui registrado, né, como um consultor técnico, né, como um vendedor técnico, e posteriormente procurei novas oportunidades, procurando ali sempre um crescimento. Ingressei posteriormente numa grande seguradora, diria que hoje, se eu não estiver errado, é a maior seguradora da América Latina também, né? Para quem não conhece, provavelmente o seguro do seu carro deve ser dessa companhia. E foi quando eu tive esse choque, né, de realidade, quando eu tive esse choque de cultura, saindo de uma empresa familiar que tinha um faturamento, sei lá, mais ou menos 1 milhão ao ano, né? E considerando, de repente, uma empresa que fatura, sei lá, mais de 30 milhões no mês. Né? Bilhões por ano. Exatamente. Então, assim, foi conhecimento que agregou não só para a área, principalmente comercial, né, como um todo, que é a área que eu estava inserido, mas principalmente para a vida. Eu digo que a área comercial, ela está em todas as empresas, literalmente. Até para a pessoa que, de repente, é MEI, que presta um serviço, ela tem que ter o comercial. Vender, claro. Ela tem que vender, ela tem que se vender, ela tem que convencer, ela tem que ganhar a concorrência. Seja, de repente, um exemplo,
uma diarista que trabalha por conta, ela precisa negociar o valor do trabalho dela. Perfeito. De repente, uma pessoa que é um camelô, por exemplo, ele precisa entender o valor que ele compra, o valor que ele vende. Exatamente. Então, assim, o comercial ele está em todas as empresas. Perfeito. E por isso que eu acho que é a área, de repente, mais rica, a área mais ampla, onde você consegue... se você tem um tato comercial, você consegue inserir-se, né, em qualquer empresa, em qualquer negócio. Ah, mas eu não tenho esse comercial, eu não tenho esse lado comercial. Você pode desenvolver. Perfeito. Porque quem não tem, consegue praticar, consegue aprimorar, consegue melhorar. Sim. É muito daquele ditado, né? Aquilo que pode ser medido, consegue ser aumentado. Aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser conquistado. Então, você ter essa veia comercial, você consegue um emprego, você consegue uma colocação, você consegue, nem que seja de repente momentâneo, naquilo que você não quer no momento. Sim, perfeito. Assim, fazendo pegando o gancho aqui para eu não... Algumas coisas do pouco que você está falando aqui já pra gente que eu já consegui perceber, por exemplo, você é um cara extremamente apaixonado por vendas, por comercial, é um cara que entende, e essa lição que você acabou de ensinar, assim, gente, nem todo mundo nasce Messi, nem todo mundo nasce Cristiano Ronaldo. Exato. Mas se você treinar muito, você vira pra quem gosta de futebol, um Kevin De Bruyne, você vira sei lá, um Vinícius Júnior, você vira cara muito bom se você treinar e você... como dirigir, se você não dirigir, você não vai saber dirigir. Se você não nadar, você não vai saber nadar. Se você não falar inglês, se você não vender, você não vai saber vender. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que... eu vou entrar no banco, mas eu tenho essa insegurança porque eu não sei vender, eu não tenho essa veia comercial. Tudo bem, a grande maioria das pessoas, inclusive, não tem. Tem gente que nasce com esse talento, a grande maioria não nasce, mas se desenvolve. É o que o Paulão está falando. O Paulão desenvolveu, ele foi aprendendo lá desde quando ele era estagiário, aprendeu os processos, depois ele migrou para a seguradora. O Cleicinho, você já conhece a história dele, a minha que você já conhece, a gente foi adquirindo. Então, essa lição que o Paulão, se vocês pegaram, é muito valioso. Desenvolva a competência. Você não precisa nascer, mas se você quer ser bancário, desenvolva essa competência. E tem as ferramentas, né? Porque, pegando esse gancho, poxa, a gente desenvolve. Só que a gente desenvolve se a gente quiser. Concordo. Né? E como é que a gente desenvolve? Tem pessoas que têm um talento natural. A pessoa vai ouvir o Paulo falando, vai ouvir você falando, Lucas, vai me ouvir falando e ela vai falar, poxa, eu gostei disso daqui, eu consigo encaixar as peças aqui, eu consigo falar com um terceiro que eu vou vender um produto com a ferramenta que eu peguei ali deles. Agora, tem pessoas que precisam de um curso, precisam de um mentor, precisam de alguém ali, um profissional ensinando. Exatamente. Né? Então, a gente só tem que saber diagnosticar o que a gente precisa, né? Exato. Para poder evoluir. Eu acho que esse é o ponto principal, né, Paulo? Exatamente. Pegando esse gancho, você identificar o que você precisa, talvez seja muito mais difícil do que a gente imagina. Porque é muito mais fácil, por exemplo, Cleicinho, a gente trabalhou junto. Sim. Você está vendo o dia a dia de trabalho, você está vendo a metodologia, você está vendo a forma que eu falo, a forma que a gente aborda. Você está aprendendo me vendo também. Perfeito. Só que com o seu conhecimento, você tem propriedade, você tem como falar assim, Paulo, e se você fizer assim? E se você tentar desse jeito? Isso também é identificar oportunidade, claro. Entendeu? A área comercial, e principalmente hoje, a gente ocupa uma cadeira no maior banco da América Latina e a gente está no meio digital. A gente está em 2024 e a tendência é que as agências digitais, o comercial, ele migre cada vez mais para o digital. Exatamente. E se a gente tem constantes evoluções, constantes mudanças, né, referente ao atendimento, referente à forma que o cliente acessa ao banco, a mudança, de repente, da forma como o gerente se apresenta. Exato. A gente ter uma evolução, a gente ter uma mudança, a gente ter uma sequência de aprendizado. Num futuro, num curto, médio, longo prazo, a gente consegue enxergar sempre uma mudança. E essas mudanças acabam, querendo ou não, de maneira natural, até ditando como vai ser, de repente, o atendimento daqui 5, 10 anos. Exatamente. Daqui 20 anos. Isso. Perfeito. Né? Perfeito. Hoje a gente tem, a realidade a gente tem um atendimento digital no app que praticamente faz tudo. Sim. Facilita muito a comunicação. Sim. E aí entra o gancho daquilo que a gente estava falando, da importância da voz. É isso. Hoje, não sei, de repente,
você que está em casa deve saber. Você conhece alguém, por exemplo, que... Olha, eu vou falar com o gerente lá no banco. Aquela senhora, aquela pessoa... Provavelmente, vamos falar até de idade, de repente, aquela pessoa 40 a mais, sabe? Isso. Que enxerga, de repente, ali no gerente do banco, aquela responsabilidade. Sim. Poxa, eu vou falar com ele, ele vai resolver o problema, ele vai conseguir enxergar uma solução. E aí entra o nosso papel. Aí entra o nosso cargo, digamos assim, de entender o problema do cliente, porque às vezes o cliente está no problema e nem ele sabe o tamanho do problema que ele está. Exato. Entendeu? Às vezes ele chega com uma outra demanda e você vai escutando o cara lá, mas peraí, isso que você está falando está resolvido. Exato. O seu problema é esse aqui. Exatamente. Você ter esse jogo de cintura e esse negócio que você falou, por exemplo, da gente ir no processo aprendendo para daqui 5, 10 anos você refletir no nosso atendimento, faz total... Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do meu trabalho. Eu sou especialista de investimento lá, tenho uma carteira. Qual que é o que era um especialista de investimento até 2, 3 anos atrás? Era o cara que vendia produto financeiro. Então, o Paulão quer montar uma carteira, vou fazer um asset allocation, renda fixa, renda variável, não sei o que lá. O que está virando a minha profissão agora? Eu estou tendo agora que ser um planejador financeiro, porque assim, virou commodity. Eu posso te oferecer produto, o Playcinho, o outro. Todo mundo vai oferecer. Eu vou oferecer com uma taxa melhor, ele um pouquinho menor, tal. Vira mais ou menos igual. Só que a pessoa que entendeu e aprendeu o processo e vai chegar para falar com você agora, ela vai falar assim, tudo bem, a gente vai montar a sua carteira. Só que vamos fazer um planejamento sucessório, vamos fazer um planejamento fiscal, vamos fazer um planejamento da sua vida financeiramente falando em todos os aspectos, débito e crédito, finanças pessoais. Mas por quê? Isso foi de aprendizado no tempo, isso foi entendendo como funcionam as coisas, ainda mais com inteligência artificial agora, você falou, as coisas estão muito mais fáceis. Para essa geração mais nova aí, geração, sei lá, de 25, 30 anos para cá, que é mais ou menos, a gente tem 30 a mais um pouquinho, mas de 30 a 25 anos para baixo, já é um cara que ele já tem um outro perfil de cliente. Não é esse cara 40 a mais. O cara 40 a mais ainda tá lá com a gente. O cara 25 menos, já é um cara muito mais digital. Então, você tem que agregar valor de outras formas para ele. Exatamente, exatamente. Sem falar que a própria criação, né? A tecnologia ela acaba criando também outros meios. Por exemplo, antigamente a gente só tinha os grandes bancos, né? Assim, para você falar com o gerente, você tinha que ir lá na agência e era só isso. Malemari tinha, de repente, a central para ajudar o cliente no telefone. É isso mesmo. O telefone mal funcionava. Né? É sempre assim. E hoje a gente vê que o cliente abre uma conta no aplicativo, ele tira uma foto dele com documento, ele pega o crédito no dia seguinte e consegue resolver os problemas dele muito mais fácil. Perfeito. Só que é o seguinte, essa facilidade também criou o quê? Muita concorrência. E aí entra o fato de você, de repente, ter que se capacitar, ter que aprimorar, aprender a ouvir o cliente. É isso. O cliente muitas vezes chega, a gente trabalhou junto, a gente sabe disso, o cliente liga muitas vezes bravo, sei lá, um exemplo, meu cartão não passou, eu estou nos Estados Unidos, estou fazendo uma compra, estou com a minha família e o cartão não passou. Ele já falou para você, o cara já está nos Estados Unidos, então tipo assim, de repente... Ele tem uma renda ou, de repente, ele uma oportunidade, mas ele está lá fora. Então, o acesso que ele tem com a gente já não é o mesmo. Exatamente. Então, tem que ter uma atenção redobrada com esse cara que está lá fora. Perfeito. Ele é um cara que está passando uma compra, não está aprovando, tem algum motivo? Pode ser uma questão de segurança, pode ser que o cartão dele foi clonado, pode ser uma série de coisas. Mas e o cliente está falando para a gente uma série de coisas que ele não disse. Digamos assim. Perfeito. No dia a dia. Ele não disse. Isso entendeu? Ele não disse. A chateação do cara, tô fora do meu país, tô passando vergonha aqui que o meu cartão não tá passando. Exatamente. Você entender esses pormenores é extremamente valioso. Exatamente. E um cara comercial como você que gosta disso, entende esses pormenores. O cliente, ele não vai... É igual você vender um produto. Você não vende um produto, você vende um benefício. Exatamente. Eu tô te vendendo esse cartão aqui, não é porque ele é limitless, ele não tem limite. Não, é porque você vai acessar uma célula VIP, você vai ter, sei lá, um acesso diferente a alguma coisa que você não tem hoje. Então, você entender esses pormenores faz toda a diferença, né? Você vende a experiência para o cliente, entendeu? É isso. E a experiência, ela está em todos os produtos, porque a necessidade, ela acaba gerando o produto, né? Todo produto, ele nasce de uma necessidade. Perfeito, é isso. Ao ponto de partida. O produto, ele nasce de uma necessidade. É isso. Agora, como essa necessidade vai ser atendida, é a forma como você vai vender para o cliente. É isso, é o benefício. Entendeu? É isso. Tem, de repente, sei lá, seguro de vida, por exemplo, que é um produto que extremamente subpenetrado, né? Exatamente, exatamente. Não tem adesão. E é muito fácil, né, para você encontrar. Hoje você encontra seguro de vida nos bancos,
nas seguradoras, né, literalmente. De repente tem seguro de vida até num cartão de crédito. Sim. Num cartão de crédito. Você compra Exato. lá, de repente, numa loja de roupa, sei lá, por exemplo, né? E de repente você já tem o seguro de vida no cartão. E fora que os aplicativos ficam lançando, faça o seu seguro de vida É, agora, de exato. qualquer cartão que você tem, qualquer banco digital também, Exatamente, manda. exatamente. E com toda essa oferta, hoje, né, a gente tem dados e tudo mais, a infiltração, a penetração de clientes que possuem seguro de vida é muito baixo. É muito baixo, comparado com o mercado que você tem disponível. Perfeito. Entendeu? É isso. E qual que é o diferencial? Hoje você tenta agregar mais benefícios aos produtos, de repente, que já são existentes. Seguro de vida todo mundo vende. É isso. Todo mundo tem. É commodity. disponível. É commodity. É igual você vender um crédito privado. Todo mundo vende taxa. Exato. Mas não é esse o ponto. Exatamente. O que vai facilitar, de repente? Qual benefício você vai ter comprando esse produto? Exato, perfeito. A pessoa que vai comprar um crédito, né? Vai pegar um empréstimo, seja uma empresa, seja uma pessoa física, a pessoa ela não está, de repente, comprando aquele crédito. Ela está comprando o sonho dela, daquele projeto que ela vai construir. É isso. Ela está comprando o sonho para quitar aquela dívida que é enorme no outro banco, de repente. E ela está comprando a experiência com você, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o gerente de relacionamento ele é um clínico geral. Exato. Ele Boa colocação. chega ali, eu sempre falo isso, é o clínico geral. Chegou ali para você, você vai diagnosticar o que ele está precisando e vai passar para o especialista, passar para outro especialista, vai direcionar. Só que ele só vai passar para você o que ele precisa. Às vezes ele não vai falar assim, olha, eu preciso de um crédito com garantia de investimento. Não. Olha, às vezes vai fazer igual seu cliente dos Estados Unidos. Olha, eu estou precisando comprar o imóvel, só que eu tenho que tirar o dinheiro de investimento que eu tenho aí. Daqui a quantos dias cai esse dinheiro na conta? Você vai falar, poxa, o cara vai perder uma rentabilidade no ano aí de 10%. Vai se descapitalizar. Descapitalizar. Então, é nas entrelinhas, né? Exatamente. Então, o papel do gerente, isso é importante, tá, gente? Mais uma vez, é para você que ainda quer entrar no banco ou você que já é do banco. Você tem que prestar atenção nas entrelinhas. Porque o papel do gerente de relacionamento, né? O papel do especialista é identificar na mensagem subliminar que o cliente deixa pra gente. Exato. Perfeito. E muitas pessoas não sabem. E o mercado, Paulo, eu acho que você tem quanto tempo de mercado? De mercado, quando a gente fala assim, área comercial como um todo, eu já estou há mais de 15 anos. Área comercial. Área comercial. E mercado como financeiro. No mercado financeiro eu ingressei há 5 anos. Há 5 anos. Há 5 anos. Então, o mercado financeiro, a gente pega aí desses 5 anos para cá, ele mudou muito. A gente vê muito profissional que não se adaptou à mudança. E daqui para frente vai mudar cada vez mais e vai ter mais gente que não vai se adaptar. Então, eu acho que o profissional do futuro é aquele profissional que ele se adapta mais rápido. É o cara que é exatamente isso, assim, que entende no fundo, a necessidade do cara. Um exemplo, Banco X está me oferecendo um CDB 120% do CDI, eu vou para lá. O que o cara tá querendo dizer? Ele pode até estar querendo dizer exatamente, literalmente isso, mas o que ele tá dizendo? Pô, o cara lá me ofereceu 120, você não conseguiu me oferecer 110, por que você nem falou comigo? Por que você não me ofereceu um 112? Se você me oferece um 112, eu não fecho com o cara, eu fecho com você, porque eu tenho relacionamento com você. Exato. Só que se você não exercita esse relacionamento, e pegando esse gancho do profissional do futuro, fazendo esse link que você falou do aprendizado lá na frente vai ser importante para atendimento, se você não desenvolve esse relacionamento, essa confiança, essa autoridade em relação àquele assunto que você está tratando, porque, gente, no fim do dia, a gente trata da vida financeira das pessoas. Exato. Seja através de gestão de investimento, seja através de gestão de crédito, gestão de cartão. E a vida financeira das pessoas é um ponto extremamente importante. Então, se a gente não tem essa responsabilidade, não cria essa confiança, essa segurança, esse relacionamento com os caras, daqui 5, 10 anos nós estamos fora do mercado. Não é isso que vai... Não é vender produto. É vender benefício. É você ter uma pessoa em quem você possa confiar e te vender um benefício. É mais ou menos por aí. E esse é um grande diferencial. Posso enumerar diversos casos. Quantas vezes, de repente, o cliente não entra em contato com a gente, até fazendo um gancho, aquilo que você comentou, já volto nesse assunto. O que o cliente diz para a gente, de repente, no primeiro momento, seja por uma mensagem, seja por um e-mail, seja, de repente, no telefone, muitas vezes, quem vai pegar esse primeiro contato, sabe quem que é? Não é nem o gerente, muitas vezes. Hoje, por exemplo, nessa instituição que eu estou hoje, a gente tem lá um cargo de agente de negócios, né? Que ele é como se fosse o assistente do gerente, digamos assim. Perfeito. Certo? E muitas vezes, ele é fundamental para um fechamento. É isso. Ele é fundamental. Então, assim, para você que quer ingressar, de repente, num banco, se eu posso, de repente, dar uma dica, um conselho como um todo, primeira coisa, certificação,
certo? Perfeito. Primeira coisa, que seria a porta de entrada. A faculdade, né? Obviamente, que é muito importante também. Sim. E aí, independente da área, porque a gente trabalha no banco e, poxa, eu conheço gente que se formou em pedagogia. Exatamente. Conheço gente que se formou em sociologia. Não existe uma faculdade para bancário, né? A gente sempre fala isso. É verdade. O mercado bancário ele é muito democrático. Exato. Tem veterinário, tem engenheiro, tem Exato. administrador, tem de tudo. Exatamente, exatamente. Mas de um jeito ou de outro, tira uma certificação, a CPA 10, a CPA 20, procura o CEA posteriormente. Perfeito. Depois disso, né, com a faculdade, obviamente, você consegue ingressar, de repente, e aí eu estou falando de todas as instituições bancárias, ingressar inicialmente, de repente, num primeiro atendimento. Eu diria que a melhor coisa do banco é você entrar, porque é muito difícil entrar. É difícil, É muito extremamente difícil. concorrido. É muito difícil, é muito concorrido. Hoje, praticamente, todo mundo tem faculdade. Quem quer ingressar no banco, provavelmente já tem a certificação. Perfeito. Agora, como que você entra? A gente tem diversas ferramentas, e aí entra aquela questão da tecnologia. Antigamente, para você entrar no banco, poxa, era muito, muito, muito mais difícil, porque você não tinha muitas vezes informação, você não tinha, de repente, acesso aos gestores, Sim. acesso, de repente, ao RH, né? Que era o RH, nem era o gestor, Exatamente. na verdade, né? Hoje não, hoje você entra no LinkedIn, você tem uma Você gama. acha o cara. Você acha a pessoa. Exato. E não custa. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Manda um e-mail para ele, manda uma mensagem, pentelha a pessoa que está ali. No fim do dia, o dono da sua carreira é você. Exato. Exatamente. Você vai precisar de ajuda das pessoas? Vai, mas você que tem que dar o rumo. Se você não der o rumo para sua... A gente sempre fala isso também. Se você não pegar a sua carreira debaixo do braço, tomar conta dela e ir atrás de quem você tem que ir para arrumar o que você quer, você vai ficar parado no tempo. Falou tudo, Lucão. Né? É verdade, é verdade. E aí, pegando essa questão de, pentelha a pessoa, vai atrás, é uma verdade. Qual que é a principal diferença que a gente tem hoje de uma inteligência artificial para nós, seres humanos? Ao meu ver, é a conexão. É o relacionamento, perfeito. É o relacionamento. É isso, concordo. Não é verdade? Então, Concordo. assim, hoje você fala no chat, você tem uma inteligência artificial ali atuando, né? Só que se você vai se relacionar com alguém, tem uma conexão que só nós, humanos, temos para poder ter. Empatia, o exato. entendimento, a compreensão, Isso. ler as entrelinhas. A IA não vai ler as suas entrelinhas. Não vai. Então, a gente tem que utilizar desse benefício, desse artifício que a gente tem para poder, sim, cara, ingressar em outra área, em outra instituição. Eu acho que as pessoas, no LinkedIn, as pessoas me chamam bastante, né, para poder falar sobre banco, tudo. E as pessoas realmente, muitas delas são muito introvertidas com relação a esse assunto. Não tenha vergonha, gente. entendeu? Tem que ir Pode atrás. chamar. É óbvio, não é todo mundo que vai responder, né? Não é normal, mas é por grau de amostragem. Se você manda para 10 e um te respondeu, é 10%, Exato, entendeu? exato. Então, A gente assim, que é vendedor, a gente tem que saber lidar com não. Ó, a gente que é vendedor, tem uma analogia muito legal. Você é vendedor, sai com uma caçamba na mão, nas costas, numa caçamba, e um copo de plástico na outra mão. Por quê? Nos não, você põe na caçamba. O sim, você põe no copo de plástico. Boa. Você entendeu? Você vai falar com milhões de pessoas. Os não, caçamba. O sim, aqui. E você tomar conta da sua carreira, e essa dica que o Paulão deu é fantástica, cara, procura, vai atrás dos caras. É igual o Cleiton falou. Vai ter gente que não vai responder? Vai. Põe o não na caçamba. O sim, meu amigo, você põe o sim no copo, você guarda ele e vai. Se você não tomar conta da sua carreira, meu amigo, ninguém vai, tá? É mais ou menos por aí. Eu falo do LinkedIn porque, bom, a gente sabe, né, que é uma rede social voltada, né, pro meio profissional, né? Então a gente tem essa oportunidade, essas informações lá disponíveis. E aquilo que você falou, muitas vezes você vai mandar mensagem, de repente, para o cara que não está procurando. Só que quantos gestores, e eu conheço muitos, gestores que procuram. Exato. Me manda e-mail, me manda o currículo, isso é verdade. me manda a informação. Eles estão procurando e tem muitos bancos precisando de bons profissionais. Tem, verdade. Muitos bancos. Isso como um todo, tá? E assim, no mercado financeiro, não necessariamente somente os grandes bancos, né? Mas a gente tem muitas FDICs, tem muitas instituições financeiras como um todo que precisam de bons profissionais. E aí, Paulo, eu acho que você falou um ponto aí que é muito importante frisar. As pessoas elas se prendem nos 4 grandes bancos que existem, né? E eles esquecem que só de banco a gente tem mais de 150 instituições no país. Tem cooperativa, tem seguradora, Exato. tem milhões de coisas. Então, cara, às vezes você tá ali, poxa, eu vou entrar no bancão, famoso bancão.
talvez você foi feito, meu amigo, para poder trabalhar num banco que não é um bancão e você vai ter uma carreira e vai ganhar um dinheiro absurdo. É verdade. Entendeu? Verdade. E a gente fica se prendendo ao nome, Se ao limitando, status, se verdade. limitando. Entra aquela questão da carreira, quem faz é a gente. Exato. Poxa, eu comecei em um banco muito bom, mas que ele não era expressivo no mercado. Hoje já está sendo expressivo no mercado, por mais que ele tinha 70 anos de existência. Uhum. Se eu quisesse ficar lá, hoje, possivelmente, eu talvez estaria até ganhando mais do que eu ganho hoje, Uhum. no cargo que seria maior, mas é outro objetivo de carreira. Sim. Então, assim, não se apegue nos bancões, né? É isso. Não. Não Eu é acho o que único caminho, não. né? Não é, entendeu? Não é o único caminho, muito pelo contrário. O fato de você ter mais oportunidades, ter mais ofertas, não só de bancos, né, mas instituições financeiras como um É todo, isso. é muito bom para o mercado. Perfeito. Para o mercado. É, exatamente. Pensa igual. Aquilo que você comentou, Clicinho, se você sai de repente de uma instituição, como você comentou, a instituição tem 70 anos. Uma empresa que dura 70 anos, meu amigo, Exatamente. não é uma empresa ruim. Exatamente. Não tem como. Principalmente não tem no como. Brasil, né? De Diga-se de repente, passagem. ele pode, de repente, não ser um grande bancão da vida. Exato. Mas ele tem uma história. Com Exato. certeza. Entende? Eu já peguei contatos de clientes, você comentou de cooperativa, Lucão. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é enorme. O Brasil é enorme. Quando a gente fala do âmbito nacional, se você considerar, de repente, extremo norte, por exemplo, até de repente cito regiões ali do centro-oeste, os grandes bancões muitas vezes não chegam. Perfeito. Verdade. Não chegam. Exato. Não conseguem chegar com a mesma qualidade, com o mesmo desenvolvimento, de repente, que aquela cooperativa chega. Então, de repente, assim, poxa, eu estou aqui, sei lá, um exemplo, estou no Mato Grosso. Você conhecer, de repente, uma cooperativa, de repente, essa cooperativa talvez seja mais famosa, digamos Sim, assim, sim, consiga atender... E vai te atender melhor. Perfeito. Exato, entendeu? E tá tudo bem. Aham. E tá tudo bem. É isso. É por isso que o mercado, ele cresce, ele se expande de maneira saudável, é para isso. todo mundo. É a questão entendeu? da regionalização, né? Exato, Cara, exato. é impressionante. Eu fui nesse banco, eu trabalhei no Banco Mercantil e eu fui para Minas, que é a sede do banco, né? Cara, é surreal, o banco é gigante, cara. Então, Eu cheguei lá, eu juro pra vocês, porque aqui você vê muito mais os outros bancões, né? Sim. Só que é impressionante, quando eu cheguei lá, todo mundo tinha cartão do banco. Todo bizarro. mundo. Cara, é surreal, porque a bizarro. operação lá é diferente da É operação igual, que roda aqui. é igual o Banrisul no Sul. Entendeu? É isso. É o rei lá. Entendeu? Então e eu concordo, assim, em gênero, número e grau. Quanto maior é o mercado, é melhor para cliente, porque você tem mais opções. É melhor para quem está buscando emprego, porque você tem mais opções. Exato. É melhor para os próprios bancos, porque eles melhoram seus processos, porque a concorrência... Bom, vídeo banco digital aí que cobra taxa zero. Né? O tanto de cliente que eles angariam, o tanto de cliente que eles roubaram dos bancões. Sim. Claro que bancão ainda é bancão e vai lucrar igual bancão, mas o ponto é, você democratiza muito mais o mercado e isso é bom para todo mundo que está participando desse mercado. Todo mundo. Sem todo exceção. mundo, Sem todo exceção. mundo. Exatamente, exatamente. E eu falo... É impressionante essa questão da regionalização, que é igual time de futebol. Que é estranho, a primeira vez que eu desci, é estranho, cara. Eu desci no aeroporto lá, acho que Belo Horizonte, acho que é Confins? Tem Confins fica 1 horinha de Belo Horizonte, Aham. que é o aeroporto internacional, É né, esse mesmo de aqui. Minas, né, digamos assim. Isso. E tem o aeroporto da Pampulha, mas acho que é como se fosse um Campo de Marte. É menor. É Desci em menor, Confins. é menor. Quando eu desci em Confins, sou corintiano, né? Desci em Confins, só tinha camisa do Atlético e do Cruzeiro. Aí eu falei, bizarro, caraca, é diferente demais, cara. É muito diferente. Então, é exatamente a mesma situação das empresas. É o que nós Exato. conversávamos, assim, a gente teve um episódio também que a gente falou sobre a certificação, né? Que hoje tem mais de 30 mil CEA, tem sei lá quantos, quase 10 mil CFP. Tudo bem, se você pega geograficamente isso, cara, tá em São Paulo. São Paulo, um pouco de Rio, um pouco de BH. Você vai pra, sei lá, pra Goiás... O cara não existe CEA lá, é muito pouco. Então, pouco, a né? concentração, tudo bem, faz sentido, porque são os 3 estados mais ricos do Brasil, né? Sim. O Sul também, que é um quarto estado. Mas assim, por exemplo, Santa Catarina, que é um baita do estado, Espírito Santo, você vai lá, falta profissional qualificado, certificado, porque a concentração ela tá aqui. Então, você, de repente, abrir seu horizonte, você que quer entrar
no mercado. Ah, mas eu moro aqui, sei lá onde, tá, gente? Qualquer lugar do Brasil que não nesses grandes centros, você tem oportunidade. Esse é o ponto, você tem oportunidade também. E entenda, acho que vale a pena entender qual é o nicho que você quer entrar. Pô, beleza, eu vou Goiás, né? Eu tenho família em Goiás e tenho família na Bahia. Goiás, cara, você quer entrar no mercado financeiro lá? Pode entrar no varejo, não tem problema, mas observa que você tem um agro ali, cara, absurdo. Entendeu? Olha o potencial de ganho que você tem ali, entendeu? Acho que você tem que entender aonde que você está para você entender aonde que você quer trabalhar. Exato. É diferente da gente entrar no agro estando aqui numa grande metrópole, numa grande capital. Não funciona aqui. É quase um choque, né, de realidade. É um choque. Isso mesmo. Exatamente. Não que você não consiga trabalhar com agro aqui. Consegue. Claro. Mas, de repente, a oferta, a demanda que você tem, onde Pro o seu agro está, trabalho, digamos assim, é muito maior. Perfeito. É muito maior. E Exatamente. é natural Exatamente. isso. É natural. Eu tenho muitos clientes produtores, né? Eu tenho diversos clientes produtores em Minas, em Goiás, aí você vai subindo, né? Mas às vezes o cara ele fala, não, eu tenho a conta PF aí com você, mas a minha conta PJ, eu prefiro falar com o meu gerente aqui, entendeu? Da região. Por quê? Porque o cara é da região, o cara está ali adaptado à regionalidade ali, sabe? Então é natural. Se você quer migrar para um segmento, busque se especializar naquele segmento. É igual alta renda, é igual média renda, né? Você tem que se especializar. Exato. Hoje, Paulo, você tem uma carteira que o banco já está até mudando isso. A sua carteira hoje, ele é uma alta renda dentro do média renda. Exato. Né? Exatamente. Porque existe a carteira padrão e a carteira premium do seu Exato. segmento, né? Hoje os clientes premium estão migrando para o segmento alta renda dentro desse seu banco aí. E assim, você já lida com alta renda, então você teve que se especializar a lidar com esse público. Exato. Né? A gente tem que saber onde a gente está trabalhando, onde a gente quer chegar, né? Saber falar com esse público talvez seja um grande diferencial. E falar que eu digo é o seguinte, o problema de um cliente, digamos, baixa renda, né? Entre aspas. Um cliente que é baixa renda e um cliente que é alta renda, os problemas são os mesmos. O que muda é a proporção. Exatamente. Perfeito. É a mesma Aí coisa. você tocou no ponto. Exato. Só muda a proporção. Um está falando de 1.000, 2.000 aqui. O outro está falando de 2, 3 milhões, muitas vezes. Exato. Entendeu? O problema é exatamente o mesmo. O que muda, muitas vezes, é a proporção. Exato. Entendeu? Eu confesso que eu senti bastante essa diferença quando eu fiz a migração, né? Quando ocorreu a promoção da carteira padrão para a carteira premium. Porque até mesmo, de repente, a procura, a demanda desse cliente é diferente. Muitas vezes é o cliente que... Embora o problema seja o mesmo, a forma como ele se apresenta é diferente. Exato, exatamente. E aí entra muito do que você comentou, Lucão, no começo, falando sobre a questão da importância da segurança da voz. Eu não consigo, de repente, estar presente com o cliente, porque o atendimento é totalmente digital. Se o cliente quiser me contatar, ele manda um WhatsApp, ele me liga, me manda um e-mail, um chat dentro do aplicativo, mas ele não vai conseguir me ver pessoalmente. Né? Não tem como. E é por isso que é muito importante essa imagem, essa segurança que você passa para o cliente no primeiro momento. O cliente pode estar com um problema enorme. Quando ele te liga, ele está esperando que você tenha a solução. Exatamente. Você pode não ter a solução, mas se ele acreditar que você tem a solução... Você comprou o cara. Exato, entendeu? Então, assim, você não é enganar o cliente, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. É você saber que você está junto com o cliente. É isso. Melhor, que o cliente está junto com você e que vocês dois estão resolvendo esse problema juntos. Exato. Entendeu? A transparência existe, é aquilo. O cliente ligou, você não sabe como resolver. Olha, eu vou acionar a área, né? E a gente vai encontrar uma solução, entendeu? Exato. É isso. Mas ele quer ter um aconchego ali. Uma segurança. Exato, exatamente. Olha, uma decepção muito grande, que já passou por alguns momentos isso comigo, o cliente ligar com problema de cartão, que é o mais comum que a gente pega. Porque inicia a maioria do problema com cartão. E aí a gente não pode desbloquear o cartão dele, tem alguns bloqueios que tem que ligar na operadora do cartão. E ele fala, cara, eu vou ligar lá, eu vou falar com um robô, eu queria que você resolvesse para mim, porque eu tô falando com uma pessoa. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, é aquela questão da segurança que o cliente quer. Ele não quer falar com um robô, cara. Ele quer falar com uma pessoa que tem empatia, que vai ler as entrelinhas, que vai passar confiança e segurança para resolver o pepino dele, né? E aí, às vezes, a gente fica naquela... é só uma ligação de um problema de cartão. Não. Talvez você resolvendo aquele problema de cartão, o cliente ele vai desenvolver muito mais relacionamento com você, porque ele vai lembrar de você eternamente que Exatamente. Você resolveu. Entendeu? Exato. Tem que pensar muito nisso. Você pega Nossa, quantos casos assim...
cliente liga com um problema de cartão, de repente. Não é à toa que o banco investe milhões, até de repente, numa central específica de cartão para atender o cliente. Só que o cliente não quer ligar na central. Ninguém gosta de ligar na central, né? Se você tem um acesso mais fácil ali ao seu gerente para ele resolver, poxa, muito melhor. Muito melhor. Só que é o seguinte, o gerente também tem um custo, digamos assim, porque se for para ligar na central, o cliente pode ligar na central. Exatamente. Agora o gerente parar a operação para resolver esse problema do cliente, ele precisa mapear uma contrapartida, precisa mapear de repente um negócio. Gerar um negócio. Exato, é negócio. Exatamente, é gerar um negócio. Agora, assim, óbvio, é sempre que isso acontece? Não é sempre que isso acontece, mas é sempre que a gente tem uma oportunidade. Exatamente. Isso. Perfeito. É sempre. Pode não ser, de repente, imediato. Você vai ver, de repente, sei lá, o cliente, você abriu lá o extrato do cliente, lá, a fatura, de repente, dele. Ele consome lá em restaurante, ele consome, de repente, lá um aluguel de carro. Você consegue ver o padrão de vida dele, você consegue ver onde que ele gasta. O perfil do cara. O perfil do cara, exatamente. E muitas vezes você conhece outras pessoas que têm o mesmo tipo de consumo e você sabe que essa pessoa tem um diferencial. Ela tem, de repente, um mimo ali, ela tem um benefício. E esse cliente talvez não saiba desse benefício. Exato. Ele está usando, tem o mesmo padrão de vida, digamos assim, o mesmo padrão de consumo, e ele não sabe disso. E você pode oferecer isso para ele vai ver valor nisso. Ele vai... Entende? Exato. Entende? E assim, mais ou menos por aí. o poder analítico que você tem que ter para assumir uma carteira dessa, eu acho que pouquíssimas pessoas falam disso. Mas tem que ser gigantesco o poder de análise, né? Total. Porque hoje, numa fatura de cartão de crédito, você sabe a vida do cara. Exato. Sabe a vida do cliente na fatura do Exato. cartão de crédito. É um sigilo bancário, né? Óbvio, a informação é sigilo bancário. Você não pode passar aquilo para ninguém. Claro, mas você tem claro. acesso porque você é protegido pela instituição financeira Exato, para poder exatamente. ajudar o cliente, Exato. entendeu? Então, poxa, você tem acesso à vida do cara. Então, você sabe quais são os gostos dele. Então, você sabe, esse cara ele tá gastando demais aqui. Pô, ele não tem um seguro de vida. Ele não tem uma previdência, ele não tem nada investido, entendeu? Então, legal que você gosta de gastar aqui. Mas vamos fazer o seguinte... pensar no futuro um pouquinho. Entendeu? Vamos pensar nisso? Então, isso é importante. O poder de análise tem que ser muito grande, né? Pra poder sentar nessa assim, uma outra lição aqui que o Paulão deixa pra gente, né, gente, assim, que eu pude absorver e o Cleicin pode me complementar se achar necessário. O nosso trabalho, apesar de ser um trabalho comercial, e ele é um trabalho estratégico. Por que é um trabalho estratégico? Porque esse simples exemplo que você deu, deixa eu olhar a fatura do cara aqui e entender o perfil de consumo dele. Isso é estratégia, ou não? Você olha o perfil do cara. Bom, esse cara consome isso. O que eu tenho aqui para oferecer que vai agregar valor para ele? Exato. É estratégia pura. Então, assim, para quem está querendo ingressar no banco, gente, assim, a gente já falou que você tem oportunidade no Brasil inteiro, a gente já falou que você precisa desenvolver a habilidade de comercial e, assim, um diferencial, na minha visão, porque, assim, vender, as pessoas vão vender. Até às vezes o cara que não... Ele vai desenvolver, porque é inerente à função dele vender. Exato, exatamente. Aonde mora o diferencial? E aí eu vejo profissionais igual o Paulão, que são mais diferenciados. O que eu vejo? É um cara que ele tem... O negócio dele tá aqui, ó. Não tá na operacional. Não tá teclando no computador, não tá respondendo uma mensagem. Tá aqui. Ele tá respondendo a mensagem, mas ele tá pensando que essa mensagem, o que eu vou gerar de negócio pro cara? Exato, exatamente. Aonde que esse cara... O que eu posso gerar de benefício para ele? Ele pode agregar valor para ele, ele pode me gerar de negócio aqui. É um ganha-ganha, gente. Atividade bancária é um ganha-ganha, tá? Então, assim, essa lição é muito importante. Pensar o negócio estrategicamente, não só operacionalmente. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: a gente só reconhece o que a gente conhece. E isso é para tudo. Você deu um exemplo que você foi lá para Confins e aí você viu só Atlético e Cruzeiro. Isso. O cara que está em Minas talvez não conheça o Corinthians. É verdade. Sim. Porque ele só reconhece aquilo que ele conhece. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, você falar, de repente, para um cliente de previdência, de investimento, ele nunca ouviu falar disso, talvez. Exato. Entendeu? Ele não vai reconhecer. Ele não vai reconhecer, entendeu? E aí entra... Essa frase aplica para tudo, porque assim, eu preciso conhecer dos meus produtos, preciso conhecer das minhas ofertas, preciso conhecer o ambiente que eu estou, preciso Perfeito. conhecer a minha carteira, o meu cliente, para quando chegar alguma oportunidade,
eu reconhecer alguma coisa aqui para oferecer para ele. Perfeito. Entendeu? Isso é fantástico. E isso é para tudo. Seja na área comercial, seja numa área de atendimento, seja, de repente, para o bancão e para o banco menor também. Seja entendeu? até para o seu primeiro emprego que você falou que vocês desenvolviam os processos. Exato. Vocês estavam Exatamente. conhecendo aquele negócio para implementar um processo, para quem viesse depois reconhecer aquilo. Exato. É um ciclo. Exatamente. É isso mesmo. E eu acho que o bancário, ele tem uma habilidade, ele tem que ter essa habilidade, né? E eu enxergo isso, assim, em 99% dos bancários. Sempre tem 1% que precisa desenvolver mais. Mas é o poder da síntese. É você sintetizar algo. O que é sintetizar? O que é a síntese? É você pegar algo complexo e você transformar aquilo em algo simples para você mostrar para o cliente, né? Exato. Porque você já viu, já peguei algumas abordagens que o especialista, eu falava de um especialista de investimentos, por exemplo. Ele tá ali, tá explicando... Extremamente técnico cara, demais. arrebenta. Nossa. Aí o cliente desliga... Depois liga, o cliente não entende nada. Exato. Exatamente. Eu acho que o mercado mudou agora, né? O mercado mudou muito tá agora exigindo nisso, né? muito mais. É aquilo que eu falei, né? O especialista de investimento, ele tá virando quase que um planner do cara, assim, um consultor financeiro mesmo. Porque o relacionamento, a minha atividade, ela é comercial. Eu preciso vender investimento. Só que eu preciso ter um relacionamento e essa facilidade, essa didática, porque é um produto complexo, são milhares de variáveis que você tem que explicar pro cara, e o cara tá lá fazendo a cirurgia, o outro tá levantando um prédio que é engenheiro, o outro tá administrando. O cara tá fazendo a atividade dele. Exato. Eu preciso levar uma solução para ele, não um monte de IPCA, juros, levar de uma forma simples. Isso, exatamente. O poder da síntese. Traduzir essa comunicação, tem alguns livros bem legais também, até indico depois. O poder da comunicação é muito forte, cara. É muito forte. Exato. Não adianta nada o médico que se formou em Harvard, que tem todo o conhecimento do mundo, chegar de repente numa UPA, aqui no extremo da Zona Leste, para atender aquela senhora de 65 anos que está com uma dor nas costas, sei lá. Não tem como ele falar técnico com ela. Não dá. Ela vai sair de lá com dor e com dúvida. Não tem como. Entendeu? É isso mesmo. É exatamente isso. Não tem como. Eu aprendi essa mudança, né? Esse tato de comunicação nesse primeiro emprego que eu tive. Era uma empresa que trabalhava principalmente ali com construção civil, né? Oferecendo ali uma série de inovações, enfim. E eu falava com o pedreiro, eu falava com o engenheiro da obra, eu falava com o arquiteto, muitas vezes. E assim... Públicos diferentes, né? Públicos completamente diferentes, mas todos no mesmo nicho. Exatamente. No mesmo nicho. A forma que você vai se comunicar com um pedreiro, né? Não falando de renda, mas muito provavelmente por grau de instrução. Sim, entendeu? Perfeito. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas assim, não adianta nada o Paulo ter todo o conhecimento se a gente não consegue se comunicar. Exatamente. Não adianta. Perfeito. Não tem como. Exato. Então, assim, acho que foi um grande aprendizado que a gente traduzindo, de repente, dessa empresa para um grande banco, é aquilo que eu estava falando, de repente, do cliente que tem uma alta renda, do cliente que tem uma renda mais baixa. O que vai mudar é a forma que você vai falar, porque é a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Exatamente isso. E assim, a gente tem que se desenvolver, né? A gente tem que se provocar. Eu acho que a principal mensagem, né? A gente vai falar tá chegando aqui nos minutos finais. E eu quero deixar o seguinte: a principal mensagem que você deixou aqui hoje, Paulo, é do poder da voz e o poder da comunicação. É isso. Eu acho que assim, a nossa conversa foi para um lado muito legal. Comunicativo. Muito de legal. Você entender essas entrelinhas, de você entender o seu cliente, se comunicar com ele estrategicamente. Eu acho que a comunicação foi a chave principal. Eu gostei demais aqui da nossa conversa, porque assim, tivemos diversos bate-papos aqui e a gente nunca pegou para se aprofundar no dia a dia de como tem que se comunicar um gerente, um agente de negócios, um assistente dentro de um banco, né? E essa fala aqui que a gente teve agora, essa comunicação que a gente teve agora, foi essencial. Então, acho que a principal mensagem que fica aqui hoje para esse bate-papo é o poder da voz e o poder da comunicação, que uma entrelaça com a outra, isso, né? Exato. E aí gera confiança no cliente, gera segurança. Você se comunicar bem
e você é um cara que fala muito bem, aliás, meus parabéns, o cara é extremamente eloquente aqui. Aproveita o cara, tá? Obrigado. Você passa ao se comunicar bem, você passa essa segurança, você passa essa confiança, e aí você migra para pro outro lado do nosso nicho, que é fazer negócio. Exato. Ninguém faz negócio com aquele cara que não confia. Se o cara confia, ele faz negócio. Se ele não confia, ele não faz. Concordo. Então, a comunicação, ela é uma via que ela vai desmembrar em várias situações do nosso dia a dia que são essenciais para a gente performar bem, performar de maneira grande, manter-nos competitivos. A comunicação é a via inicial. Eu acho que esse é o ponto principal aqui que a gente destaca, né, Cleiton? Parabéns, viu, Paulão? De verdade. Isso. Fácil, Muito verdade. obrigado. Obrigado. Paulão, agora vamos nessa, né? Eu digo que aqui é um registro que fica para sua vida, né? Então, você vai poder assistir quantas vezes você quiser aí, vai estar aí no YouTube, vai estar no Spotify, né? E a sua família vai ver esse episódio aqui, os seus amigos vão ver esses episódios aqui. E eu queria que você deixasse um recado. A sua câmera é essa daqui, ó. Para você deixar um recado, né? Para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta. Porque daqui a longos anos, se você tiver um filho, por exemplo, o seu filho vai assistir, vai se inspirar em né? você. E vai se inspirar. Exato. Eu acho que agora é o momento de você deixar uma mensagem aí para essa galera, Paulão. Beleza? Deixa eu, com o maior Fica à prazer, vontade. essa mensagem de comunicar, de falar para minha família, principalmente, para Mel, minha esposa. Eu sou muito grato por todo o ensinamento, por toda a capacidade, por todo o cuidado, por todo o amor, né, que eu recebi. E com todos esses sentimentos, né, eu consegui, acho que com muito mérito, graças a Deus, construir, trilhar, né, uma boa carreira. Eu estou com 29 anos, eu tenho certeza que eu tenho um caminho ainda profissional, longos, bons anos, e continuarei apoiando, continuarei contando com o apoio, na verdade, da minha família, dos meus amigos. É muito bom estar rodeado de pessoas do bem, pessoas que te fazem bem. Perfeito. É fundamental. Eu digo que a gente precisa ter um equilíbrio, né, em tudo. Não adianta nada você ter muito conhecimento se de repente você não tem um bom relacionamento com sua família. Você pode ser um excelente profissional, mas você vai estar frustrado em alguma outra área. Exatamente. Eu me considero privilegiado, porque eu tenho uma família abençoada, Que legal. minha esposa abençoada, e eu tenho certeza que a minha trilha profissional vai continuar sendo abençoada. É isso aí. E é como você falou, Lucão, a gente precisa fazer, né, da nossa carreira, a gente precisa fazer do nosso negócio o melhor. É isso. Porque só depende da gente. Exatamente. Entendeu? É isso. aí, Então, meu esse querido. ficou o recado. Muito obrigado. Parabéns, Paulão. Parabéns Paulão. mesmo, entendeu? Fantástico, velho. Muito bom. Turma, tenho certeza que esse papo foi riquíssimo. Então, vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar lá no YouTube mesmo. Você vai clicar aí, vai deixar aquele like aí, curte. Já pega o link e compartilha com o máximo de Comenta, pessoas. rapaziada. Ó, elogio o Paulão. O cara é monstro. O cara é top. A agenda é difícil. Você viu tanto de ensinamento que ele deu aqui. Então, ele merece aí um bom comentário. Já segue o você. Paulão lá também nas redes, É. entendeu? A gente vai deixar aqui o arroba do Paulão, vai deixar o arroba do Aprovei Banco. Então, ó, Spotify, dá aquela avaliação. E, turma, se você gostou, volta e assiste quantas vezes você quiser esse episódio aqui. Muito rico, beleza? gente. Aproveitem. Paulão, obrigado mesmo pela irmão. participação. Obrigado de Sensacional, coração. viu? Obrigado, Lucão, irmão. obrigado, viu, pela Tá? oportunidade. Opa! Acontece. É com força, Detalhe, é com força. detalhe. Paulo, obrigado, Obrigado, mesmo, viu? Isso, eu que Turma, agradeço. até a próxima. Valeu. Tamo junto. Valeu, time. E aí, Paulão?